Na aula de língua portuguesa, nós vamos falar sobre o uso do S ou SS, do R ou RR. Vejamos. Segundo as regras fonéticas, som e ortográficas escrita da língua portuguesa, quando a consoante S aparece no meio das palavras, entre duas vogais, assume a pronúncia Z. Por exemplo, casa, desânimo, liso. Para que se mantenha a pronúncia S no meio das palavras entre vogais, é necessário que se duplique a consoante S, ficando o SS, como em pássaro, missa, massa. Então, um exemplo, se eu colocar somente um S aqui, tirar um S e ficar um só, nós vamos ler pássaro, tá? Mas nós queremos pássaro, tá bom? Toda vez que nós falarmos em fonéticas, nós estamos falando do som das palavras, tá? Das sílabas, e ortográficas é a escrita. Então, vamos ver de modo mais simplificado para o entendimento. S, entre vogais, fica com o som de Z. Veja, presa, casa, isolado, usuário e etc. Então, olha que o S está entre o E e o A. Nesta palavra está entre dois As. Nessa palavra está entre o I e o O. E nessa palavra está entre dois Us. Tá bom? Então, o S entre duas vogais, ele vai ter o som de Z. S entre vogais, para ficar com o som de S, é preciso duplicar, ficando SS, certo? Para que ele fique com o som de S. Veja, pressa, cassino, promessa e etc. Se eu tirar um S aqui, vai ficar presa. Só que eu quero a palavra pressa, tá? E uma outra regrinha é essa daqui, ó. SS não pode ficar no começo de palavras. Não existe palavras na língua portuguesa que são escritas com dois S's no início, tá bom? Sempre é um S só. Agora vamos ver as regrinhas para uso do RR, tá? A língua portuguesa tem várias palavras com RR. Quando a pronúncia de uma palavra requer um som do R forte e prolongado em algum lugar no meio da palavra, e este está entre duas vogais, então se temos um R, mas nós queremos esse R com som forte e prolongado, e ele está entre duas vogais, é necessário duplicar a consoante, formando uma palavra com RR. Então, no meio da palavra, um R sozinho não tem som forte, aquele que treme a língua, tá bom? Ele vai ter um som fraco. Então, nós vamos ter que usar o RR no meio da palavra para que a palavra tenha um som, para que aquela sílaba que tem o R fique com um som forte. Então, vejamos. R entre vogais no meio da palavra. Para ter som forte, é preciso duplicar, ficando o RR. Então, veja, carrinho, morro, aranha e etc. Então, são palavras que, se colocarmos um R só, ela perde o sentido, porque um R só tem o som fraquinho, tá? Vejam o exemplo de baixo. R sozinho, entre vogais, tem o som fraco. Então, veja, ó, carinho. Veja a diferença, carinho e carrinho, né? Morro, moro. Arranha, aranha. São os sons diferentes, porque aqui tem com dois R's e aqui um R só, tá? Esses dois R's, você vai sentir tremer na garganta. E esse R aqui, ó, carinho, moro, aranha, vai tremer a pontinha da língua, tá? Então, o RR não pode ficar no começo de palavras, assim como o SS, ok? Vamos lá para a atividade. Pesquise ou recorte cole no seu caderno. Então, você pode pesquisar na internet e copiar para o seu caderno. Ou, se você tiver da onde recortar,
você vai recortar e colar no seu caderno as seguintes palavras, ó, vejam. 3 palavras com R no meio da palavra. 3 palavras com RR. Aí é no meio, né, gente? Eu nem coloquei porque não tem RR no começo da palavra. 3 palavras com S no meio da palavra. E 3 palavras com SS, também não coloquei que é no meio, vai ser no meio, porque não tem palavras que iniciam com RR ou SS. Recortaram ou pesquisaram e colocaram lá no caderno, tá bom? Agora, na página 67, ó, estudar a língua. Leia as palavras das listas a seguir. Lista A, gelo, agitar, gente, girassol. Lista B, guerra, águia, caranguejo, guitarra. A. Que vogais vêm depois da letra G na lista A? Aí vocês têm que olhar aqui na lista A. E na lista B? Então, escreve primeiro da lista A, depois da lista B. B. Qual é o som da letra G nas palavras da lista A? E na lista B? Tá? Lembra, a gente já estudou isso. Nós falamos sobre o GEGI, o GEGI, tá? E aí vocês vão escrever aqui qual é o som. C. Complete a regra. Para a letra G ter som de G, quando ela é seguida das vogais, quais são as vogais que vêm depois do G para que ela fique com som de G? Aí vocês vão colocar das vogais tal e da outra vogal. Acrescentamos qual letra no meio? Vou explicar de novo, gente. Espera aí, ó. Para a letra G ter som de G, quando ela é seguida das vogais, quais são as vogais que são usadas para que o G ele fique com som de G ou de GI? Tá? Quais são as vogais? E entre o G e a vogal que nós usamos, qual é a vogal que usa no meio delas? Né? Entre a letra G e a outra vogal, tá? D. O professor lerá algumas palavras, escreva-as no espaço abaixo. Então, eu vou ler para vocês algumas palavras agora e vocês vão copiar aí na apostila. Vamos lá. Primeira palavra. Girafa. Segunda palavra. Guitarra. Terceira palavra. Apague. Quarta palavra. Colega. Quinta palavra. Seguida. Sexta palavra. Sangue. Sétima palavra. Fogueira. Oitava palavra. Relógio. Nona palavra. Açougue. E décima palavra. Geleia. Então, vocês vão escrever aí, pode escrever uma do lado da outra, tá bom? Não precisa escrever uma embaixo da outra, não. Escreve uma do lado da outra que vai dar as 10 palavras. Vamos para o próximo slide. O exercício 2. Leia as palavras a seguir, prestando atenção às letras destacadas. Então, lista A. Assar, massa, errar, horrível. Lista B. Ansiar, mansa, enrugar, honra. Certo? A. As letras destacadas na lista A. Destacadas são essas mais escurinhas aqui, tá? Tem o mesmo som que as destacadas da lista B? Então, por exemplo, assar e ânsia. As letras destacadas têm o mesmo som?
Na lista B, antes das sílabas iniciadas pelas letras S ou R, qual letra aparece? Então, antes das letras S ou R, qual é a letra que aparece? B. Escreva a regra do uso das letras R ou S nessas palavras. Qual é que está sendo a regrinha usada aqui? Tá? Nós falamos lá no começo dos slides, ok? C. Complete as palavras com S ou SS, tá, gente? Então, nós temos aqui, ó, pensar, gesso, sonso, travessa, ensinar, tenso, compasso, vassoura, tosse, ganso, passeio, cansado, valsa, pássaro, isso. Então, aqui vocês tanto vão usar S como SS. Vocês percebem que as palavras todas elas têm o mesmo som do S. Só que aí vocês vão ter que pensar na regrinha do uso do S, de um S só, e na regrinha do uso dos dois S para poder completar. Quando vocês lembrarem da regrinha, vocês vão fazer certinho. D. Complete as palavras com R ou RR, a mesma coisa, tá? Ó, enrolar, birra, desonra, genro, urro, correr, honra, enriquecer, arreio, serra, correio, córrego, torre, morro. Que pode ser morro ou moro, tá? Aí, lição de casa, tá? Vocês vão ter que copiar no caderno, certo? Então, vocês vão copiar lá. Com S ou SS, complete corretamente as palavras usando S ou SS. Então, vamos lá, ó. Aí, vocês vão ter que ler, gente. Eu não vou ler, não, tá? E aí, vocês vão ler. Se for com S só, se for com S com os dois S. Se vocês acham que é com dois S, mas fica em dúvida se é com dois S ou com S só, pode pesquisar no dicionário, tá bom? E aqui também, ó, complete as palavras abaixo com R ou RR. Aí é só copiar essas palavras no caderno, pode copiar uma embaixo da outra, tá? Faz essa atividade e depois faz esta, e vai copiando e já vai completando, ok? Então, essa foi a última aula de hoje. Eu desejo para vocês um bom final de semana e segunda-feira nós estamos juntos novamente. Um beijo!